Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. A ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou dados relacionados ao Índice de Desenvolvimento Humano. A análise leva em conta a renda, a educação e a saúde. O Brasil ficou estagnado com relação ao último levantamento, o que não acontecia desde 2004. Foram analisados 188 países. O Brasil ocupa a posição 79 no ranking. Continua sendo o quinto país com maior IDH da América do Sul, atrás do Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela. A queda da renda bruta por pessoa parece ter sido o principal fator para que o país não subisse um degrau nessa escada. O alerta foi dado. E agora? O que podemos fazer para reverter essa situação? Qual o papel do governo? Qual o papel da sociedade? Para conversar sobre este assunto tão importante, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós convidamos a coordenadora responsável pelo Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU no Brasil, Andréia Bolzon. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Andréia? Eu que agradeço. Vamos explicar, a gente já tentou mais ou menos explicar um pouco, mas o que é esse IDH? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida que coloca as pessoas no centro da discussão sobre desenvolvimento humano. Então, a questão é que antigamente, quando as pessoas pensavam o que é um país desenvolvido, o que é um país menos desenvolvido, só se levava em conta os dados econômicos desse país. Então, um país rico era um país desenvolvido, um país pobre era um país pouco desenvolvido ou subdesenvolvido. E que o que o PNUD fez, mais ou menos na década de 90, no começo dos anos 90, foi recolocar as pessoas no centro da discussão e dizer que país desenvolvido é país onde as pessoas vivem mais, onde as pessoas estudam mais e onde as pessoas também têm acesso a um melhor padrão de vida por meio da renda que elas conseguem oferir. Então, IDH é isso, é uma medida que diz em que medida as coisas estão melhores em termos de qualidade de vida para as pessoas de um determinado país. Em geral, os países considerados mais ricos têm esse IDH melhor, mais desenvolvido? Alguns países que são considerados ricos, que têm bons indicadores econômicos, eles aparecem no topo dessa escada, né? Então, a gente vê que o país, por exemplo, que tem o melhor IDH é a Noruega, né? E aí, no topo, nos top 10, a gente tem, enfim, tem a Suíça, tem a Austrália, né? Então, tem vários países que são desenvolvidos, que são ricos, né? Que também estão bem no IDH. Mas também tem países que estão muito bem do ponto de vista econômico e não estão tão bem do ponto de vista do IDH, porque tem muita desigualdade nesses países, porque as pessoas não necessariamente têm uma boa esperança de vida ao nascer, não necessariamente as pessoas estão também frequentando o sistema educacional. Então, não é uma conta certa, né, de ser mais rico e ter melhor desenvolvimento humano. E quando a gente pega aqui essa questão do Brasil, né, que ficou estagnado, o que isso reflete? Então, isso reflete, sobretudo na nossa visão, a situação de dificuldades econômicas pelas quais nós estamos passando nos últimos tempos, né? Então, a gente vem aí sofrendo com resultados econômicos, pelo menos desde 2008, né, quando teve a crise do mercado financeiro internacional. Depois a gente se recuperou, mas enfim, o PIB foi baixando, e aí a gente teve esses resultados que são muito ruins de PIB negativo, né, em 2016, em 2015. Então, é claro que isso reflete na renda das pessoas. E o IDH é um número formado, além do número da renda, a gente olha também, como eu disse, a esperança de vida ao nascer e os dados de acesso à educação, de acesso ao sistema educacional, né? Mas então, nesse caso, a gente tem um resultado que nós melhoramos, né? No Brasil, a esperança de vida ao nascer, ela vem melhorando de maneira contínua, a média de anos de estudo também vem melhorando, a esperança de anos de escolaridade, ela está estagnada nos últimos 3 anos e a renda baixou, né? Então, sobretudo, esses dois últimos indicadores, tanto da renda como o dos anos esperados de escolaridade, o fato de um ter ficado parado e de outro... Estamos de volta com o Band Entrevista. A nossa convidada de hoje é a coordenadora do Relatório de Direitos Humanos da ONU aqui no Brasil, Andréia Bolzon. Andréia, diante dessa realidade, então você tem um documento que, diante de uma análise, mostra essa realidade, mas o documento também, ele traz alternativas, ele traz soluções para esse problema? Certamente, é um documento que traz muitas recomendações, ele reconhece políticas que foram já implementadas e que foram importantes,
né? O Brasil teve um crescimento expressivo do seu índice de desenvolvimento humano entre 2010 e 2015, foi um dos países que mais ganhou posições no ranking, que mais cresceu o seu índice de desenvolvimento humano, né? Agora, além de reconhecer, né, que políticas que contribuíram, políticas públicas, o que aconteceu para que de fato a gente pudesse ter essa melhora, o documento também recomenda, ele também fala, olha, numa situação de estagnação como a que a gente vive agora, ou de ameaça de que esses ganhos continuem sendo vistos no futuro, o que é que precisa ser feito, né? Então, ele é um documento de trabalho, ele é um documento que recomenda, que reconhece e que recomenda novas políticas também. Nesse período, você estava me falando de 2010 a 2015, o Brasil foi o que mais cresceu na América Latina. Quais os fatores contribuíram para esse crescimento? A gente acredita que o Brasil fez um esforço muito grande, louvável, de melhorar os serviços públicos, universais, gratuitos, relacionados com educação e com saúde, sobretudo, né? Então, só de você ter serviços robustos dessa natureza, então você já melhora muito a situação das pessoas em termos de esperança de vida e em termos delas comparecerem, né, delas estarem presentes no sistema educacional. Mas, além disso, a gente também tem que considerar todo o sistema do piso de proteção social, né? Então, a gente teve uma previdência social que tem programas importantes como o benefício assistencial ao idoso, né? Então, de fato, no Brasil, a partir de uma determinada idade, as pessoas têm direito, mesmo que elas não tivessem contribuído, né? Então, assim, essa política, esse piso de proteção social foi muito importante no Brasil, sem falar das políticas afirmativas, né? Então, a gente também assistiu a uma série de políticas justamente para reparar danos históricos, né? Gaps históricos, cotas, exatamente, né? Que foram importantes também para garantir esse crescimento, que é um crescimento de fato destacado na América Latina e no mundo como um todo. Com relação ao Bolsa Família, ele também foi importante para retirar a quantidade de famílias da extrema pobreza? Algumas pessoas criticam o programa. Ele é eficaz, ele é eficiente ou ele se mostrou eficiente nesse sentido? O Bolsa Família é muito importante, né? A ONU tem uma nota se posicionando a favor do programa. Nós acreditamos que ele provê esse colchão amortecedor, né, que de fato alivia condições de pobreza vividas pelas populações em situação de vulnerabilidade, né? Mas, além disso, ele também é capaz, né, por meio das condicionalidades, ele também é capaz de fazer com que o engajamento das pessoas no sistema das crianças, sobretudo, né, no sistema educacional, porque para o pai de receber, saúde, a criança tem que estar na escola, escola, a criança tem que estar na escola. O que de fato vai fazer com que aquela família saia daquela situação é a criança frequentando a escola. É verdade. É a criança no futuro se formando e tendo um posicionamento melhor no mercado de trabalho, porque isso é o que de fato tira as pessoas, né? Não é aquele benefício, não é aquele pequeno recurso que a família recebe que vai tirar a pessoa da pobreza. Pode até ajudar, né? Porque muitas vezes não tem alimento, mas o que você está falando é a médio e longo prazo também. Exatamente. Né? Isso é um resultado. Exatamente. Então, ele é importante, ele é importantíssimo, ele é muito importante, ele precisa continuar. A gente tem ouvido falas do governo atual, né, dizendo que tem compromisso com o Bolsa Família, que vai mantê-lo, e a ONU acredita que, de fato, é preciso manter. E como é que é feita essa análise? São, enfim, obviamente, funcionários da ONU, vocês estão em vários locais do Brasil. Como é que é feito esse estudo? Então, esse estudo, ele tem por bases internacionais de dados, né? E nessas bases internacionais de dados, todos os dados que os diferentes países enviam são colocados sob uma mesma lei. Estamos de volta com o Band Entrevista. A nossa convidada de hoje é a coordenadora do Relatório de Direitos Humanos da ONU aqui no Brasil, Andrea Bouzon. Andrea, esse relatório ele faz uma análise bastante profunda do Brasil, não é isso? Quais são as nossas principais feridas? O que o Brasil precisa, em que o Brasil precisa mudar, melhorar? O relatório chama atenção, um dos lemas dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a ONU lançou, que os países aderiram, está relacionado com a necessidade de não deixar ninguém para trás. Então, o relatório chama atenção para o fato de que as coisas vêm melhorando no mundo, né? O índice de desenvolvimento humano vem melhorando no mundo inteiro, mas existem grupos de pessoas que foram deixados para trás, existem grupos que não foram incluídos nessa melhora, né? E isso não é mais possível, quer dizer, a gente não vai poder dizer
que alcançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se a gente continuar sistematicamente deixando essas pessoas de lado. Então, a gente está falando das mulheres, né, que são, enfim, metade da população mundial, e a gente vê situações de desigualdade que são insustentáveis, enfim, que não são mais possíveis, que precisa resolver. Mas, enfim, além das mulheres, a gente tem as pessoas de raça negra, a gente tem as pessoas LGBT, a gente tem as pessoas indígenas. Então, assim, existe uma série de grupos que têm sido sistematicamente desfavorecidos, né? E a gente não vai poder dizer mais que nós estamos melhorando em termos de desenvolvimento humano, de desenvolvimento sustentável, se a gente continuar aceitando esse tipo de desigualdade. É muito interessante ter essa análise real e concreta, porque no Brasil é como se o racismo ele fosse velado, né? O preconceito ele é velado, então ele existe, ele é um fato, ele está lá. Mas muitas pessoas não enxergam ou não querem enxergar. Então, diante desse documento, é como se mostrasse, ó, existe e está aqui. É só olhar para os dados, né? Qualquer pessoa que duvide, né, de que esses grupos são desfavorecidos, é só a gente olhar que informação nós conseguimos acessar, né? Então, por exemplo, as pessoas negras, elas são sistematicamente desfavorecidas em qualquer indicador social que a gente olhe, né? Qualquer indicador educacional, de renda, né? Se a gente olha as pessoas de raça negra com relação às brancas, estão numa situação pior. Se a gente olha as mulheres, elas estão numa situação pior do que os homens. Se a gente empilha também essas situações, por exemplo, se a gente olha a situação das mulheres negras, é uma situação pior ainda, né? Quer dizer, elas sofrem uma discriminação ainda maior. Elas ganham menos do que a mulher branca, muito menos do que o homem negro, muito menos ainda do que o homem branco, né? Então, de fato, essas desigualdades, elas são estruturais, elas existem, mas o fato da gente dizer que são estruturais não significa que são estruturais, então não dá para fazer nada. Todo o contrário, né? A gente precisa reconhecer que é uma coisa que está na nossa base, mas justamente a gente precisa fazer coisas, implementar políticas afirmativas para que isso não continue sendo assim. Por exemplo, você pega aí as mulheres com uma representatividade tão baixa no Congresso Nacional, ainda que tenha umas cotas, né? Por que a gente não consegue reverter isso? Você pega mulheres fazendo exatamente o mesmo trabalho que homens, mas ganhando menos. Não tem justificativa certas coisas. Não tem justificativa. Esse dado, por exemplo, que o relatório traz sobre a participação feminina no parlamento brasileiro é um dado chocante, porque a gente tem menos mulheres no parlamento do que a República Centro-Africana, que é o país com pior IDH do mundo. O país com pior IDH do mundo, que é a República Centro-Africana, tem 12,8% de mulheres com assentos no parlamento. E o Brasil tem 10% de mulheres com assento no parlamento. A Arábia Saudita, cujo voto feminino acontece só desde 2015, já tem mais mulheres proporcionalmente no parlamento do que o Brasil. Então, assim, a gente precisa de fato parar e pensar. O outro dado que você falou sobre a remuneração de homens e mulheres também é muito impactante, porque as mulheres, elas estudam mais do que os homens, mas quando a gente olha, a renda delas é menor e para trabalhos idênticos, para trabalhos com o mesmo tipo de responsabilidade, elas ganham 24% menos do que os homens também. A gente pode